Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Que bênção! Vamos continuar com a nossa leitura bíblica. Que legal, né? Hoje também à noite, mas nós vamos continuar lendo a Bíblia. E hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Êxodo, 24 e 25. Vamos lá. A gente viu lá atrás, né, um pouquinho a lei acerca das propriedades, a lei acerca da imoralidade e idolatria. Agora nós vamos ver sobre o testemunho falso e injustiça, né? O que Deus havia orientado ali o povo com relação a isso, né? Então nós vamos continuar aí nossa leitura. Pega a tua Bíblia, abre, vamos ler. Então vamos lá. Testemunho falso e injustiça. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo de uma carga, deixarás, pois de ajudá-lo. Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vos conheceis o coração do estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Só um pouquinho, pessoal. Mo, Mariana tá mexendo lá na cozinha. O ano de descanso e o sábado. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os teus frutos. Mas ao 7º a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa, e a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como tenho ordenado, ao tempo apontado, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim, e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante de mim. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente, quebrarás de todo as suas estátuas.
E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e fareis que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviareis vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicados e possua a terra, por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Vamos ler agora o capítulo 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu em uma só voz, e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, aos quais ofereceram um holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos e de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciãos de Israel. E viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu da sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-vos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro e prata e cobre, pano azul e púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo dos seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira e cetim, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-las de ouro puro,
Por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira e cetim, e as cobrirás de ouro, e meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levantar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu darei. Também farás um propiciatário de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, e nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatário, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatário. As faces deles, uma defronte à outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatário. E porás o propiciatário em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu darei. E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatário, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-las-á com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Bom, Mariana tá no quarto? Também lhes farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fará, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com ele à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que hão de cobrir de ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se farás esse castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas e as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas de castiçal de um lado dele, 3 canas de outro castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, de modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas, na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo das suas canas, que saem ainda uma maçã debaixo das outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo. Tudo serás de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de frente dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás, como todos os utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém, queridos? Terminamos aqui o capítulo 25. Amanhã nós vamos ler o capítulo 26, 27 e 28. Dúvidas? Busquem, façam uma pesquisa, tá? Para que vocês possam entender o que a Bíblia está nos contando, né? O que a Bíblia está nos falando, né? Eu, às vezes, quando eu tenho dúvidas, eu vou também para a internet, eu vou pesquisar para poder entender. Porque não é só ler, aqui nós estamos lendo, mas você pode parar e voltar e pegar as suas dúvidas, né? E procurando as respostas, tá bom? Pessoal, fique com Deus, ore ao Senhor, peça para que Ele fale contigo através da palavra. E amanhã, Deus permitindo, estaremos de volta, dando continuidade à leitura da palavra. Um grande beijo, fique com Deus.